Vamos para mais uma revisão do dia. Vamos começar pelo mini índice. O mini índice hoje teve uma movimentação direcional na parte da tarde, onde quebrou bastante a cabeça aqui nessa região no início do dia. A gente tem o preço abrindo em gap de alta, deixa no primeiro período do dia uma agressiva movimentação, um agressivo período de 400 pontos aí, onde na sequência nós temos o preço segurando na região das médias ascendentes, que já seguia desde o pregão anterior desse processo aqui corretivo, né, após essa falha de fundo. Porém, em determinado momento nós temos o preço rompendo essas médias, mas nós temos a 50 mais abaixo ascendente, onde deixa um contexto muito complexo, porque a gente tinha uma 200 descendente mais acima e uma 50 ascendente mais abaixo, onde também o preço vinha deixando uma estrutura de alargamento aqui com aqui, completamente complexo. Porém, aqui nessa região nós temos um pullback dos preços, onde o preço desenha um pivô de alta, de fato testando a sua 200, onde seria viável visar um possível pullback pré-rompimento da 200 com um ótimo gatilho comprador. A gente trabalharia o gatilho na superação dessa máxima. Comprando na superação da máxima, pegou nossa ordem e houve uma certa continuidade, mas não se sustentou acima da 200, deixando esse forte gatilho vendedor, que também podia ser um gatilho, porque era um teste em cima dessa 200 descendente, visando uma venda na perda da mínima. A gente podia trabalhar a região da mínima do dia, porque o preço ainda se encontrava nessa região travada. Na sequência nós temos um novo teste na região da 200, desenhando agora um pivô de baixa. O preço busca a região de mínima do dia, deixa essa certa rejeição com um possível gatilho de compra. Gatilho de compra não era viável, porque a gente tinha essa estrutura, esse momento vendedor aqui, né, onde o preço não se sustentava acima de 200, onde aqui nessa região já tínhamos as médias, outras médias já descendentes. Testa essa região, deixa um micro pivô de baixa aqui nessa regiãozinha, onde aqui a gente tem mais um ótimo gatilho vendedor. Nessa altura a gente já tinha o preço formando essa estrutura de triângulo descendente aqui, confirma a região a estrutura do triângulo, deixa um pullback logo na sequência, tem uma certa continuidade, mas o preço volta a testar essa região com a ancoragem das médias. Aqui a gente vê que o preço deixou uma rejeição maior aqui desses 3 dojis, com forte entrada de pressão de venda, com as médias curtas já descendentes e próximas uma da outra. Viável venda na perda da sua mínima. O preço praticamente em linha reta busca a região de 100%, esse do pivô, da estrutura do triângulo descendente, crava na região de 100%, onde na sequência inicia um processo corretivo. Inicia seu processo corretivo, dada essa estrutura mais esticada. Testa novamente a região, essa aqui era uma região importante também, que era a região de mínima do dia anterior. Se a gente olhar aqui, ó, era essa região de mínima, então ele perde em linha reta, só que depois volta a fazer pullback, deixando essa falhinha de topo aqui, onde aqui nós temos um ótimo gatilho vendedor, dada essa rejeição. O preço tem continuidade, onde no momento ele segue perdendo, deixando mais um pivô em cima das médias e perdendo essa região de 100% da estrutura do triângulo. Mas dado o horário, 6 horas, não há nada a ser feito, mas nós temos aí o preço dando continuidade na perda. Um pregão bem direcional na parte da tarde, apesar dessa quebra de cabeça no início do dia, mas entregou bons pontos e boas operações bem técnicas. Esse foi o mini índice. No mini dólar nós temos a movimentação contrária do mini índice, onde a gente tem o preço abrindo com um pequeno gap de baixa, onde na sequência a gente já tem o preço fechando esse gap e já seguindo a estrutura formada no dia anterior, que era a condição da média móvel de 9. Deixa o teste na região de média móvel de 9, dando sua continuidade na movimentação vendedora, onde nessa região nós temos o preço deixando um amplo doji esse seguido de um ótimo gatilho comprador com uma pequena divergência com o estocástico,
e onde a gente já tinha a ponta vendedora demonstrando uma certa fraqueza, dado essa inclinada movimentação, né? Então a gente tem um ótimo gatilho comprador aqui. A continuidade, nós temos o rompimento da média móvel da máxima do dia, mas antes de romper a máxima do dia nós temos esse preço deixando um pullback na região da 9 e VWAP, viável gatilho de compra, só que a gente tinha um 50 mais acima, descendente, podendo servir de barreira. Busca a região do primeiro alvo do espelhamento do movimento de baixa do dia, aqui nessa região. Há um rompimento desse primeiro alvo, só que sem continuidade, onde entra forte pressão de venda posteriormente. Pressão de venda, ela tem fim na região de retração de meio 1.8, entra uma agressiva movimentação, uma agressiva pressão de compra, onde logo na sequência nós temos o preço deixando um ótimo pivô escondido aqui nessa região, pós-teste em meio 1.8, fortalecendo o cenário de compra feita na superação. A gente podia trabalhar o espelhamento dessa perna de baixo ou até mesmo esse pivô. Antes de acontecer isso, a gente já tinha um fundo, topo, fundo mais alto, então a gente podia trabalhar a antecipação desse pivô. Feita a compra, não houve a continuidade de imediato, mas as médias acabam segurando os preços. Entra uma pressão de compra, segura na região da máxima do dia, onde entra a nova correção. Essa nova correção deixou, quiçá, o melhor gatilho do dia. Nós temos 9, nós temos 20 e temos 50, todas ascendentes, calçando esses preços e próximas umas das outras, onde após esse gatilho a gente tem um alinhamento delas, um ótimo gatilho de compra, rompe máxima do dia. A gente tem então o preço confirmando essa estrutura de triângulo, onde a gente podia trabalhar o alvo desse pivô, que daria um alvo mais longo, mas nós temos o preço cravando na região do primeiro alvo desse pivô do dia, onde na sequência iniciou o processo corretivo e no exato momento nós temos o rompimento, a confirmação dessa bandeira com auxílio da 50 mais abaixo. Porém, já é 18h15, então nada a ser feito, falta 15 minutos pro pregão, pro dia encerrar. E basicamente foi isso, a gente teve uma movimentação, a gente teve um triângulo descendente no mini índice e um triângulo ascendente no mini dólar, onde deixou ótimos gatilhos na ponta compradora. E basicamente foi isso o dia de hoje do mini índice e dólar, respectivamente, em minha leitura de mercado.